A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Esdras, aleluia, capítulo 1. Deus, abençoa a nossa leitura em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda a ler cada nome, cada palavra. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, ser conosco nessa leitura, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Livro de Esdras, capítulo 1. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: Assim diz o Senhor, assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da Pérsia e ele me encarregou de lhe editar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós que de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados afora das dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus pais, dos seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata doutra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Todos estes levou Besbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baanã, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos dos Paro, 2.162. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arã, 765. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Jatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Banai, 642. Os filhos de Bebai, 623.
Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorã, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os filhos de Miquimais, 122. Os filhos de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adid e Ono, 625. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Seaná, 3.630. Os filhos de sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 953. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavia, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Zobai, por todos 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoba, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Neunitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sofered, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatia, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos de servos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram até o Melá, até o Arba, Querube, Adã e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías,
os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e os filhos dos sacerdotes, e os filhos de Abias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, de Gileadita, que foi chamado seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdote. E o Tirzata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, e os seus camelos 435, e os jumentos 6.620. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para fundarem o seu lugar, conforme o seu poder. Deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotal. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas terras. Capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo com um só em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele o holocausto que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre a sua base, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Celebraram a festa do tabernáculo, como está escrito, e ofereceram o holocausto em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e as suas luas novas, e de novas de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o princípio dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos portadores e os artífices, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para fazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda da casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro de Jerusalém, constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua,
seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e filhas de Judá, como um só homem, para vigiar os que faziam a obra da casa de Deus. Os filhos de Enadad, seus filhos e os seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, os chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo das vozes de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se moviam de muito longe. E assim a gente vai estar dando uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.